Olá, bem-vindos a mais um Bits Podcast e hoje, voltando às atividades aqui com a minha presença, com o nosso ilustre convidado, todos os nossos convidados sempre ilustres, claro, o nosso querido Luiz Feijó, mais conhecido como Feijó, não é isso mesmo, meu querido Feijó? E já para começar, antes de você falar qualquer coisa, queria agradecer aí por mais um ano aí de podcast, quem está nos acompanhando. E não deixe de seguir, compartilhar, manda para os seus amigos aí. Beleza, galera? Agora vamos lá, Feijó. Conta pra gente quem é o Feijó na fila do pão. Fala, João. Tranquilo, obrigado aí. Primeiro, agradecer aí a oportunidade, aí, o convite, a lembrança, tá? Sempre agradecer a audiência também aí. Quem que é o Feijó na fila do pão francês, é isso? É, na padaria comum do povo brasileiro. Não, acho que é um ser humano comum, né? Eu sou pai do Vinícius e pai do Luiz Fernando, dois garotos aí que fazem parte de uma história bacana e já estão todos moços aí seguindo seus caminhos aí também, um pouco, algumas coisas até seguindo um pouco a minha jornada. Mas, assim, de uma forma geral aí, eu venho da área de exatas, me formei em engenharia na década de 80. Engenharia, Feijó? O que te levou à engenharia? Alguma influência familiar? Como é que foi isso aí? Eu acho que tem um pouco até assim, o sonho, né, desde muito cedo, né, uma influência do meu irmão, que era o meu irmão mais velho, acho que tinha um sonho de ser engenheiro, acabou não passando pela vida para poder se formar, ia perdê-lo muito cedo, né? Mas assim ficou aquele sonho, acabei indo para o mundo técnico já muito cedo, depois fiz engenharia e acabei fazendo uma jornada dentro do mundo corporativo, mais voltada inicialmente mais técnica, depois fui me especializando, fui para a área de negócios, acabei caindo em marketing estratégico, mais no futuro, e depois mais tarde numa transição de carreira, né? Fui para a consultoria, parte de gestão empresarial, acabei sentindo uma necessidade de buscar uma formação um pouco mais humanista, me tornei um psicanalista, acabei fazendo clínica, inclusive, também, foi uma experiência muito bacana, que hoje me ajuda a influenciar, ajudar no processo de mudança das empresas. Aí. Você acha que fez a diferença esse viés humano aí na sua formação? Fundamentalmente, sim. Eu acho que a gente, quando vem de uma base mais formatada, mais exatas, os processos eles são muito claros, mas na hora que você propõe isso para as empresas, né, o ser humano, a interferência do ser humano, você não controla, né? Então, e sobretudo o seguinte, quando a gente trabalha num processo de ajudar as empresas, consultoria, eu costumo dizer que ele é sinônimo de mudança. Mudança dói. Né? Mudança é um tipo da coisa que as pessoas gostam de dizer que querem fazer, te contratam, mas na hora de fazer realmente não fica difícil. Gosta de ouvir, mas dificilmente gosta de executar aquilo, né? E se você não souber exatamente quais os hacks certinhos para você conseguir fazer com que, né, esse gestor, esses diretores, eles consigam implementar internamente em si, né, esse desejo pela mudança, nada acontece, né? Então, acho que esse eu acho que é uma ferramenta fundamental. Mais do que os aspectos técnicos, obviamente, que você continua aprimorando, mas o lado humano ele é muito importante, sim. Legal. E já entrando numa curiosidade aí, numa consultoria, quais são os principais pontos que você costumava observar ou costuma observar até hoje? Isso vem mudando com o tempo? Como é? Olha, eu acho que a realidade das empresas, elas vão se adaptando às diferenças de mercado. Quando você pega uma empresa mais centralizada, mais antiga, a maneira dela gerar resultados era de uma forma, ela tinha um modelo um pouco mais monolítico de gestão. Quando você pega empresas mais modernas, e aí você pode abrir visões mais asiáticas, visões mais europeias, visões mais americanas, você vê que tem formas diferentes de se adaptar e eu acho que a gente precisa saber interpretar isso na hora de propor um processo de consultoria. Mas o que eu vejo efetivamente é que existe uma mudança em curso muito mais impactante, que é um modelo de gestão que as startups trouxeram. Né? Você tem o nascimento de uma ideia se transformando num produto, se transformando num negócio, por caminhos muito diferentes daquilo que a gente conhece. Tradicional, de antigamente. Né? A velha história, né, a velha máxima de faça certo a primeira vez, pautada muito pelos sistemas de qualidade da década de 70 e tal. E não podia errar, né? Você não podia errar. Assim, processo... Não tinha chance de testar nada. A gente percebe claramente uma inibição do processo criativo. Né? Quando
você resgata o conceito de venda primeiro, depois você cria, você está interagindo primeiro com a demanda do cliente, com a ideia que realmente o cliente tem. A dor, né, que ele está sentindo ali, o que você vai resolver. E eu acho que isso tem ajudado muito pequenos empreendedores a conseguir colocar em prática grandes projetos. Eu acho que aí, né, existe uma diferença de interação de uma consultoria, de uma mentoria, de um direcionamento, de um board, interpretar isso realmente. Legal. E quais principais pontos você costumava ou costuma abordar na hora que você chega, se depara aí com um novo consultado aí, vamos falar assim? De uma maneira geral, eu acho que assim, o protocolo oficial de uma boa consultoria, ela passa primeiro por uma fase de entendimento inicial da situação, né? Depois um diagnóstico um pouco mais aprofundado e depois uma seleção, um ranking daquilo que é mais elegível e um set de recomendações por onde você começa a fazer o processo de mudança. Via de regra, um produto de uma consultoria não passa de um grande relatório num primeiro momento. Entregável, né? Entregável inicial. Nesse aspecto, cara, assim, a gente precisa olhar pelo menos 4 dimensões do meu ponto de vista. Eu gosto de trabalhar sempre com isso. Primeiro, a dimensão financeira das empresas, né? Eu acho que assim, nada existe se não existir um controle financeiro ali. O entendimento de que na cabeça financeira existe um investidor que está ali olhando para rentabilidade, lucro e rentabilidade, risco e liquidez. Ele só se mantém no negócio se o negócio for bacana. Então ele investiu, ele colocou as horas dele, colocou a ideia, está empenhando muitas vezes seu próprio capital, ou ele, ou o fundo que está por trás, enfim, essa dimensão financeira inevitavelmente ela precisa ser atendida. O segundo aspecto, eu vejo que se você não tiver um olhar de marketing estratégico, se você não estiver olhando para o teu cliente, você não cria valor. Então é a criação, é a percepção de valor que cria resultado, mais venda, mais preço efetivamente em última análise para o teu cliente. Mas como é que eu crio valor? Em última análise, eu preciso ter um relógio funcionando corretamente, né? Várias engrenagens, que são os processos internos dessa organização. Perfeito. Então, se você olha desde o processo de aquisição, o processo de formação de pessoas, os processos financeiros, e todos os processos, de alguma forma, eles convergem ou deveriam convergir para poder gerar essa percepção de valor para os clientes. E aí, por último, e aí quando eu falo da questão humanista, mais importante de tudo, é que quem cria esses processos? É gente. E quem participa deles, né? Quem executa os processos são as pessoas que estão ali no dia a dia. Se você não gerenciar a gente, se você não drivar as pessoas para os caminhos corretos, se você não incentivar, se você não permitir a criatividade, se você não contratar gente cada vez melhor do que você mesmo, eu acho que você corre um risco muito grande de você patina, né? Fica ali sempre patinando, sempre escorregando nos mesmos erros, muitas vezes. Né? Exatamente. Formação de lideranças é uma coisa extremamente importante. Você criar uma cultura, um ambiente onde o processo sucessório seja natural, né? Isso tende uma descentralização e um olhar um pouco mais amplo para as questões de visão de futuro de mercado. Então eu gosto, quando estou falando de gestão, eu gosto de olhar um pouco para essas coisas, independente de qual é o tamanho da empresa. Eu acho que isso dá um diagnóstico legal, você tem que entender, por exemplo, qual que é a prioridade, onde que você começa a mexer. Né? Onde está doendo mais ali para o empreendedor que buscou, né, na consultoria. Você tinha comentado em off aqui que uma das grandes dificuldades numa consultoria é mudar a cabeça de quem contratou muitas vezes, né? O cara que falou, nossa, tá ruim, tô precisando melhorar, os processos estão travados, não tô ganhando dinheiro, sei lá, deve ter N dores ali que o cara vai abordar. Mas aí a hora que você manda o entregável, né, o relatório de tudo que tem que mexer, aí, pô, mas será que eu mexo nisso? Mas sempre funcionou desse jeito. Esse é o ponto, né? Eu acho que assim, você pega uma empresa que muitas vezes ela tem um retrospecto bacana, está no processo sucessório, muitas vezes segunda, terceira geração, tem caso disso. Você tem uma história, o cara fala assim, pô, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Sempre deu certo, sempre ganhei dinheiro. Ninguém conhece o negócio dele melhor do que ele, de fato é isso. Mas se a consultoria não conseguir colocar na mesma visão externa um pouco diferente, que mude ali 50%, 60%, 70% da parte de fazer, não tem sentido nem contratar, né? Eu acho que ele não queria, né? Acho que ele queria talvez ouvir, nossa...
O consultor chega para ele e fala, Acaba. nossa, sua empresa é perfeita, você não precisava de mim, toma aqui seu dinheiro de volta, né? Não dá para entender o que, que a você gente acha. chega a demitir clientes às vezes, né? Tem um pouco dessa brincadeira que a gente faz, sim. Se não tem sentido para os dois lados, melhor é cada um não, seguir com certeza. Um pouco Mas sempre tem, né? Sempre tem sentido. O duro é mesmo é convencer as pessoas sempre isso. ao resultado que vai vir. Né? A forma de interagir é um pouco diferente. Quando você tem uma empresa um pouco menor, um pouco mais centralizada dentro de um fundador, por exemplo, você tem um direcionamento mais claro de quem que você tem que sensibilizar. Quando você está numa corporação, talvez isso esteja distribuído dentro do espalhado departamento ali, e tal. né? E aí o fator político, ele muitas vezes seja um que dos grandes acontece entraves. mais, Né? com certeza. São coisas um pouco diferentes. Aí, Tem mas- gente que tá lá só porque, sei lá, tem o conchavo dele, ou E a vaidade humana, às vezes o sobretudo, dono, né, não tem um dono, né? Uma empresa grande não tem um dono, ele é ele é o diretor de o não sei diretor quê. foi nomeado pelo cara que nem tá aqui lá na gringa e tá fazendo, tá dentro dos processos pré-estabelecidos, então ninguém tá fazendo nada errado, mas não necessariamente fazendo o melhor possível. Né? E nas organizações, de uma maneira geral, né, seja qual for o tamanho, a questão política ela é grande. Ela é forte porque, assim, em última análise, você tem uma pirâmide que tem lugar para um. Então, assim, as vaidades, a questão do poder, a influência, ela tem um peso ali que muitas vezes trava. Aconteceu bastante aqui com a gente quando a gente chega com alguma estratégia de marketing, de propaganda ou de comunicação, que diverge da visão do CEO ou do gestor que está lá nomeado, que tem boas ideias, que tem boa vontade, mas às vezes não está super atualizado na última tendência E talvez nem seja papel dele. Então, mas ele tem o papel de decidir, no final das contas. Ele vai dar a caneta final ali, né? Eu acho que é isso. Só que se bate muito de frente com algo que ele não conhece ou não acredita, dá problema. Principalmente porque entra vaidade. Porque ele fala, pô, mas eu pedi para fazer de determinada forma, sei lá, que há 10 anos atrás funcionou numa empresa que eu gerenciava e faz desse jeito. Aí você chega e fala pro cara, pô, mas isso daí não funciona mais. Não funciona mais, mudou. Não que nunca funcionou. Não funciona mais ou não vai te dar o melhor resultado. Pode até ser que funcione um pouco, que tenha uma certa vantagem ali. E mudam as coisas realmente, né? O perfil do teu cliente, o desejo do teu cliente, a maneira pelos canais com que você se comunica com ele muda. Até internamente dentro das companhias. Certeza. Isso realmente é diferente. E eu acho que aí entra de novo também, mais uma vez, a questão humana. Como que está sendo a evolução do teu perfil das lideranças, né? Você tem um cara que nasce engenheiro, né? E falando até um pouco, né? E daqui a pouco você vira um gerente, ou seja, um gestor de atividades, né? Você já começa a cuidar de gente, mas daqui a pouco você só está cuidando de gente. E o skill dele era de cuidar de números, Era cuidar de números. E aí você vê claramente, né, que o papel de um CEO não está muitas vezes em criar, em trazer o novo. Ele está ali para desdobrar estratégias que o seu time ajuda a construir, né, para poder buscar uma visão que o board está pedindo, né, de posicionamento de mercado, ali, né, alguma coisa desse tipo. Mas você falou uma coisa legal aí, que pouca gente presta atenção, né? Na hora de você montar um plano de carreira, estruturar a sua empresa, seus processos, criar essa escala sucessória, onde a pessoa começa numa determinada posição, começa lá de baixo, na produção, ele quer ser um supervisor, depois ele quer ser aquilo, ele tem a chance de mudar de área dentro da própria empresa, então ele pode se tornar um engenheiro e também vai ter ali dentro da engenharia uma sequência de sucessão, de cadeiras para cima e tudo mais. Todo mundo quer, né, como colaborador, subir. Mas a própria pessoa, às vezes, não se preocupa em o que eu preciso estudar, o que eu preciso saber para subir. Não é só, tipo, eu sonho em ser o gerente do meu departamento. Mas a pessoa, hoje, ela trabalha ali. É ali o computador dela, com os números dela, criando os projetos dela. Mas quando ela for uma gestora,
ela não vai praticamente nem precisar ter um computador, né? Ela vai precisar conversar com pessoas já. É outra máquina, a máquina humana ali. A pessoa nunca se preparou para aquilo, né? Você está tangenciando um ponto extremamente nevrálgico, né? Se a gente olhar somente sob o ponto de vista de adaptação da realidade tecnológica, já é um grande problema. Mas a questão central é que se a empresa não ajudar a iluminar o caminho de desenvolvimento da pessoa, do profissional, do humano que está ali, quem é que tem uma visão clara de onde pode chegar quando você tem 20 anos de idade, que você sai de uma faculdade? A única bagagem que você tem é a faculdade técnica que você fez, que você normalmente deu, já é tá, defasada ali, né? Se não tiver ninguém dizendo assim, cara, você tem perfil para uma área de negócio, você tem perfil para liderança, você tem perfil para uma área um pouco mais técnica, quer dizer, as mentorias, o processo de acompanhamento e desenvolvimento profissional, que poucas empresas dão efetivamente atenção para isso, pode fazer a mudança da minha vida, a mudança da sua. Dependendo, um mau chefe pode acabar com a minha carreira no início. Eu acho. Achar que é você que não tinha condições de seguir aquilo ali. Eu acho assim crucial, fundamental você assim que empresas que olham para a formação de liderança, elas criam uma cultura de sucessão, uma cultura de formação de novos líderes e de uma propagação realmente de uma cultura que você não precisa explicar muito. O cara entrou aqui na tua empresa, chegou aqui, entendeu como é que funciona, cara. Assim, é mobilidade interna, ok. Para eu subir para cima, como é que funciona? É recompensa por desempenho? É meritocrático? Ok. Então, assim, quando você consegue construir um ambiente assim, fica mais fácil realmente você desenvolver tecnicamente e comportamentalmente o cara. Então, eu penso muito isso, porque já aconteceu várias vezes quando a gente é um escritório tecnicamente pequeno, né? Tem lá 20 e poucas pessoas. Já tivemos mais pessoas, menos pessoas. Mas sempre existe essa questão de... a pessoa quer se tornar um gestor do departamento dela. Vamos dar um exemplo. A pessoa é uma ótima designer, temos vários designers aqui e temos uma cadeira para quem vai supervisionar e dar as diretrizes para essas pessoas, e todo mundo ali que está naquela função quer se tornar um supervisor ali. Aí a pessoa almeja, ela quer, ela pede, não, quando eu vou chegar lá, o que eu tenho que fazer? E você dá a trilha. Normalmente essa trilha é uma trilha numérica, de metas, né? Você tem que atingir a meta tal, meta tal, e você vai estar apto a ocupar a próxima cadeira. E aí quando a pessoa chega lá na próxima cadeira, e ela se depara com um mundo completamente diferente, onde normalmente ela tem amigos, né, na posição que ela tinha, e numa cadeira acima, ela passa a não ter mais tantos amigos assim, porque ela vai ter que cobrar daquelas pessoas que antes eram os amigos dela, resultado, ela vai ter que cobrar melhoria, ela vai ter que criticar no bom sentido ali, uma crítica construtiva, mas criticar o trabalho das pessoas, porque é a função dela. Se não tiver preparada para isso, não sabe nem como fazer. Não, e a pessoa olha aquilo e fala, não, mas eu só queria, na verdade, o aumento do salário. Eu não queria essa dor de cabeça para mim, não. Não, muito bom, porque nem todo mundo quer, na verdade, crescer. Todo mundo assim, espera, de alguma forma, ser recompensado financeiramente, mas nem todo mundo, às vezes, quer uma posição, uma carreira. Assim, isso que você está falando é muito interessante. Assim, hoje menos, né? Mas na minha época, né, quando eu comecei, o dia que você põe o primeiro dia que você põe uma gravata, porque você agora virou supervisor ou alguma coisa desse tipo, é um dia impactante na sua vida. Só pela gravata você já é visto de outra forma, sério? Os olhos mudam. Ninguém fala assim, pô, acordou hoje, você tá acordando do mesmo jeito. Mas ninguém te chama mais pro churrasco, o que aconteceu? Um pouco disso. E aí você tem que aprender a lidar, isso que eu falo. A formação não é só técnica para você se preparar. Ela é uma formação comportamental para você saber lidar com o comando também, com extrair o melhor das pessoas que vão trabalhar com você também, né? Legal. Um pouco dessa coisa aí. E na modernidade das startups aqui que você está inserido hoje, como que você vê aí, hoje em dia, falar por mim, tá? Visão minha, já foi um assunto muito mais em alta. Acho que hoje já caiu mais numa
feio falar uma vala comum, mas uma startup já virou algo comum no cotidiano, não é? Ah, nossa, é uma startup. A glamorização da startup. Já não existe mais tanto. Que sei lá, há 5 anos atrás, você falar em startup, você estava falando num mundo completamente novo, que é diferente de qualquer outra empresa, porque não é uma empresa, é uma startup, não é um negócio, é uma startup. Como isso foi mudando? O que você tem a dizer para a gente? Esse é um outro pilar, né, da minha carreira. Eu sempre tive, de alguma forma, ligado ao empreendedorismo, né? Eu trabalhei em empresas, a consultoria ainda faz parte da minha vida, mas eu sempre tive, de alguma forma, ligado ao empreendedorismo. Eu tive negócios tradicionais, comprei, vendi, quebrei, tirei negócio do zero tal, e mais recentemente, mas eu sempre gostei muito do aspecto tecnológico. As startups, elas carregam a reboque normalmente um aparato de tecnologia. Um cunho tecnológico, é isso mesmo? A startup necessariamente tem que estar envolvido com tecnologia ou só algo que virou comum? Vamos lá. Eu acho que são duas coisas, né? Quando você fala desse hype, né? Como todo hype, você tem esse momento aí da adoção, do conhecer o que é uma startup. Via de regra, uma startup é um modelo de negócio que está em busca. É um novo negócio, uma nova ideia. Tá? Por que o aspecto tecnológico ele é praticamente inerente numa startup? Porque ele é o que proporciona normalmente o ganho de escala. Então a tecnologia, muitas vezes, ela não é a essência do negócio, mas ela é o que proporciona o ganho de escala, a exponencialidade. Quando a gente fala de uma startup, eu acho que tem muito mais a ver com comportamento do que com modelo de negócio. Então, a ideia, né, de você lançar um grande projeto, sei lá, não precisa nem ser um grande projeto. Vamos falar, eu vou montar uma padaria aqui na minha coisa. Padaria é um negócio bacana, legal. Simples, conhecido e tal. Sabe? O que você faz? Você faz um estudo mais ou menos de mercado, aluga mais ou menos um lugar ali, faz uma reforma, seu fluxo de caixa vai lá embaixo, você investe, compra equipamento, caro pra caramba. Isso. E aí você vai um dia da inauguração. No dia da inauguração não aparece ninguém, você fala assim, puta, onde é que eu errei, né? E provavelmente você errou junto com você, errou família, errou um monte de gente. Não errou sozinho. Não errou sozinho, porque o teu dinheiro vai pro vinagre até você colocar. O conceito de startup, em essência, né, eu acho que ele vai um pouco numa linha que permite, né, essa nova realidade. Eu primeiro se eu trabalhar muito bem, eu parto de uma ideia, de uma hipótese, e eu vou primeiro validar se aquela hipótese minha realmente tem sentido. Se aquela dor realmente existe, qual é o segmento de clientes que tem aquela dor, que tipo de proposta de valor que eu estou levando para aquilo. E só aí eu vou começar a pensar em qual a solução, qual é o produto, qual é o negócio que isso dá para fazer. E esta dinâmica, né, de você ter 3 ou 4 caras ali que estão trabalhando nesse negócio inicial, mas que estão o tempo todo olhando para descobrir qual que é o melhor modelo de negócio, é o que eu acho que é o que melhor caracteriza uma startup. Então, em tese, uma startup é um negócio que está começando. Se tem tecnologia ou não, não necessariamente está relacionado a esse mindset. Mas, de fato, eu montar uma padaria não me permite uma escala exponencial. Eu ia perguntar isso agora. Agora, se eu montar um aplicativo, se eu usar a tecnologia para poder fazer um sistema, sei lá, de integração de suprimentos entre todas as padarias do mundo... Pode ser que aí você está falando de uma startup para padarias. Exatamente. Mas vamos falar, uma padaria, para não correr o risco do caso que você... Estou viajando grande aqui, não liga não. Se você não quiser responder, nem responde. Você está doido. Uma padaria, um negócio de bairro, pode ter um mindset de startup para minimizar a possibilidade de cometer o erro de chegar no dia da inauguração não aparecer ninguém. Ela pode usar ali ferramentas comuns de uma startup hoje? Acho que sim, e eu acho que o caminho inverso também é verdadeiro. As empresas tradicionais, né, elas estão muito mais cientes, muito mais abertas hoje para aquilo que a gente chama de inovação aberta, né, através de hubs, muitas vezes hubs de inovação internos da própria companhia. Né? As grandes deram esse... Foi demorado, realmente você tem razão, né? Quando você fala assim, teve o hype disso, a gente falava em hub de inovação para as grandes companhias, ninguém nem queria saber o que era. Hoje, praticamente, todas as grandes têm
a sua área de inovação, eu não concordo muito com isso, né? Mas assim, eu acho que inovação é muito mais um mindset realmente do que uma área. Mas elas acabaram criando relações com o mercado que permite essa interação e essa troca de cultura com as startups. Então, tanto a startup ganha, porque ela precisa ganhar um viés de maturidade gerencial para os seus negócios, né? Ter algum processo, mas as empresas, independente se é padaria ou não, elas precisam trabalhar um pouco com essa ideia de vamos errar rápido e vamos errar barato. Vamos consertar logo, ou tentar... Antes de errar, ter uma certeza de onde você está indo, produto minimamente viável não serve para você criar protótipo. Vou criar um protótipo de um carro. Cara, mas assim, talvez eu tenha que criar um patinete primeiro para testar o conceito de mobilidade. Mínimo ali, né? O conceito de produto mínimo viável, ele cabe em qualquer lugar, em qualquer experimento. Posso fazer isso no RH. Então, eu acho que tanto a padaria pode, né, incorporar experimentos que tenham essa característica, independente de ela ser um negócio tradicional, sim. Acho que eu concordo, e pensando assim mais profundamente, poucos negócios hoje em dia ainda permitem um erro de estudo. Por exemplo, uma padaria. Vou continuar no exemplo da padaria, mas eu tenho outros exemplos aí. Você pode montar uma padaria e ter sucesso sem pensar em muita coisa. Tipo, uma padaria padrão, igual todas as padarias. Um lifestyle business, né? Para viver bem. Vai abrir, vai vender, e vai continuar vendendo, e vai funcionar mesmo você ter pensado em nada novo, nada inovador. Legal. Então, você vai abrir uma padaria lá, lógico, você vai ver, essa rua não tem padaria nesse bairro, essa rua tem um movimento legal, eu vou abrir, vou vender pão, sonho, salgadinho, e servir café da manhã e tá tudo certo. Vai vender. Vai ter que ter o básico ali. Mas em alguns mercados que teoricamente seriam muito parecidos, eu já vejo que não existe mais essa chance de erro. Por exemplo, eu sempre brinco com os amigos aí, abriu mais um bar novo para servir frango a passarinho. Hoje em dia, no mundo do entretenimento... Paletas mexicanas. Bar que nem paleta mexicana mesmo, já não serve mais. Mas um bar comum, onde teoricamente você precisava abrir numa rua que tem movimento e tudo mais, pode ser que na primeira semana tenha, no dia da inauguração vai alguém lá... pela ideia de que é um bar novo, mas a hora que ela percebe que não tem nada de novo naquele bar, é só mais um bar que vai servir as mesmas comidas, as mesmas bebidas que serviam em qualquer outro bar, a pessoa nunca mais volta. Se aquele bar não tiver uma inovação, não tiver uma experiência diferente, não trazer algo que encante o cara para ele voltar lá depois, ou porque ele comente sobre aquilo para outras pessoas e amigos. Então, já vejo isso também. O bar comum, teoricamente, sem uma inovação, sem um propósito diferenciado, sem uma proposta de entrega de valor para o cliente dele, sem esse cara pensar nisso antes de abrir o bar, tá fadado a durar muito pouco e fechar as portas logo. E vão mais longe. Acho que, inclusive, mesmo negócios consolidados estão sujeitos a influências externas que podem mudar totalmente o rumo do negócio. Com certeza. Pegando o exemplo do seu bar, se a prefeitura mudar a lei de zoneamento e mudar a mão da rua, pode ser que você perca aí 20% da tua receita porque mudou a mão da rua. Como é que você está preparado para isso? Né? Você está dependendo ali só de ser visto por quem está passando por ali. Exatamente. Se você não tem, de alguma forma, um viés mais adaptado, né, à maneira... A pandemia trouxe muito isso para a gente. As pessoas terem que mudar o conceito, o formato de negócio. E essas coisas todas. Ficou muito patente isso, que a gente acabou... A iFood cresceu enormemente, né, isso. Né, as plataformas de gestão, Goomer, né, são startups, né, que nasceram nessa época, que hoje já são unicórnios, né, vamos falar assim, praticamente. Né? Legal. Muito legal. E conta mais um pouco para a gente aí, você está falando em off aqui para a gente que hoje... Você está focado aí em startups mais ligadas ao mundo financeiro, cripto.
Como é isso? Estou falando certo? Não, é isso mesmo. Eu acho que assim, existem ondas, né, da inovação. Né? Eu acho que a gestão, a curva do conhecimento humano, ela vai buscando trazer coisas cada vez mais novas. Eu acho que quando eu coloquei o pé nesse universo das startups, nesse mundo, eu acabei tendo a sorte, né, de me encontrar com pessoas que vivem na fronteira do novo. Né? Então, assim, eu acabo tendo sociedades, né, parceiros de negócios. Eu tenho hoje 4 sócios que hoje estão em Portugal, onde a gente tem lá uma plataforma voltada para o mundo cripto, né, voltada para esse universo, que facilita a entrada de novos investidores, né, que conhecem pouco sobre esse universo. Eu escrevi um artigo há uns anos atrás para um portal onde eu falava muito de cripto e startup. E naquela época, né, até uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando a gente falava de Bitcoin, a gente estava falando de lavagem de dinheiro, estava falando de pirâmide dos governos. Hoje a coisa mudou totalmente, né? A curva de adoção é totalmente outra. Nós estamos falando de um mercado de 3 trilhões de dólares, né? E onde você vê nações e grandes fundos, né? O próprio Estados Unidos, a maior economia do mundo, né? Se manifestando em fazer suas reservas em Bitcoin. Empresas como Tesla e tantas outras já fazendo... Tem as próprias moedas, né? Muitas vezes. E aí entra todo esse universo, toda essa descoberta que não é do conhecimento comum, que é em relação às criptomoedas. E, via de regra, as pessoas acham que criptomoeda é tudo a mesma coisa. Cada uma é um bicho diferente, cada uma tem sua função, ou às vezes não, você tem uma meme coin que não tem lá. Mas o que é mais importante, que eu acho que as pessoas ainda não se atentaram, é que nós não estamos falando só de você comprar um ativo, guardar e holdar, como a gente fala. Né? Nós estamos falando que, da mesma forma como você tem a capacidade de operacionalizar seus recursos financeiros no mundo tradicional das finanças, no mundo DeFi, ou seja, nas finanças descentralizadas, automáticas, você tem a capacidade de extrair muito mais eficiência desse recurso. Então não basta, eu não preciso ter só meus Ethereums, meus Bitcoins ali, mas eu posso fazê-los gerar mais dinheiro. E é nesse sentido que o mundo cripto está se voltando. Nós identificamos uma oportunidade aí, criamos uma plataforma que facilita a entrada de novos, que eu aproximo, na verdade, estrategistas, que são poucos, né, que conhecem isso, influenciadores, estrategistas, num negócio que chama pool de liquidez. Um pool de liquidez, numa maneira simplificada, ele funciona como uma casa de câmbio. Né? Você tem ali dólar e real, aquela casa de câmbio opera. Como que ela opera? Via de regra, na troca dessas moedas, em função da demanda, você extrai uma taxa que é o rendimento do teu negócio. Sim. Quando eu vou para o pool de liquidez, quando eu vou para o mundo DeFi, o João, eu consigo montar a minha própria casa de câmbio com qualquer dinheiro, com qualquer coisa. E de forma automatizada, extrair e oferir resultados disso. Só que, lógico, que existe não só conhecimento técnico de como fazer isso. Como mexer nas moedas, comprar e vender. Existe um aspecto estratégico também. Quais são os melhores pares de moedas que eu vou utilizar para fazer essas trocas? Qual que é a melhor faixa de operação para isso? Então, se eu sei fazer isso, e eu estou conversando com você no churrasco, você fala assim, pô, cara, eu quero... Você não faz para mim? Você não faz para mim, como é que é, tal. Aí tem aquele influenciador que é um especialista, que tem o canal dele, tem a comunidade dele, tem as pessoas que seguem. E não é uma coisa muito simples de você seguir essa estratégia. Né? O que nós fizemos foi uma plataforma que facilite isso. Então, o João vai lá e monta a estratégia dele, eu gosto da estratégia dele, eu com a minha carteira, né, autocustodiada, que é uma coisa importante, eu me conecto dentro da sua estratégia, e eu tenho liberdade para acompanhar e você fazer o gerenciamento e eu vou para casa dormir. Você tem a sua expectativa. Você meio que terceirizou ali a função de estrategista ali da carteira. Exatamente. Para alguém da comunidade, é isso? Exatamente. E o que a gente fez, a Pool Party, né, esse negócio que é um braço da Ubits, né, que é uma tokenizadora que a gente criou, a primeira tokenizadora CVM que foi criada aqui no Brasil. Esse produto ele nasceu inicialmente como uma demanda de um produto usando todo o arcabouço tecnológico que a gente conhecia, mas ele acabou virando uma empresa nova. Então hoje a gente está em Portugal e está se consolidando lá. Perdão. E
basicamente o que a gente faz é facilitar esse encontro entre os criadores de pools, né, e os interessados em investir. Você pode diversificar isso, você não conhece as moedas, mas eu coloco a cargo só. Todo mundo ganha, né? O investidor ganha porque ele não corre menos risco, o operador, o pool manager, que a gente queria, e ele consegue continuar fazendo o trabalho dele, influenciando pessoas e fazendo com que essas pessoas aconteçam ali. E ele ganha ali uma porcentagem da movimentação. Ganha uma porcentagem da performance disso daí. Quer dizer, então, o que existia são as plataformas que permitem esse investimento nessas pools, né, são as grandes. E o negócio está ganhando uma atração muito grande. No mundo DeFi, João, o pool de liquidez talvez seja um dos grandes atrativos. Você tem plataformas que a gente chama de stake, onde você coloca o seu dólar digital lá e ele está rendendo. Você tem plataformas de empréstimos, você tem plataformas... Existe uma busca pela eficiência do dinheiro no mundo DeFi que é extremamente diferente do mundo tradicional. Que não adianta só deixar ele parado, rendendo lá, ele tem Exatamente. que ter um rendimento você começa rápido. A girar esse negócio. Então, quando você cria plataformas, né, com esse propósito, você atrai muito canal. Muitos fundos de investimento que antes estavam olhando mais para o crescimento acelerado exponencial das startups, hoje eles estão posicionados no mundo cripto. Porque eles entendem que ali o lançamento de um token pode potencializar muito mais rápido. E financiam esse desenvolvimento através desses tokens. Né? Legal. Então, essa coisa é muito interessante. E um outro aspecto, né, que acho que talvez é legal a gente trocar um pouquinho aqui, como é que é a comunicação nesse universo? Né? A gente está muito acostumado com o mundo Web 2, né? Com aquilo que é deixa o seu login, o e-mail, aquela coisa, o opt-in, o tráfego pago e tal, que é uma coisa que se especializou pra caramba, né? O marketing digital evoluiu demais. Né? Está basicamente voltado à gestão de tráfego. Volume de pessoas, segmentação, microsegmentação, né? Essa coisa toda, posicionamento, essa coisa toda. Quando você vai para o mundo DeFi, você está falando de privacidade, você está falando de anonimato. Ninguém quer ser impactado. Eu não quero te dar meu e-mail, cara. Eu não quero te dar de forma alguma meu CPF. Principalmente quando se trata das minhas finanças, né? Do meu dinheiro. Porque é muito transparente. Né? Hoje você, no mundo tradicional, a conta que você tem lá no Nubank, no Bradesco ou lá fora na sua... Ninguém sabe. Não é público isso. Acho que já, até nos bancos mesmo, a estratégia de marketing, de divulgação, de comunicação dos bancos tradicionais, que já nem são tão tradicionais, a maioria é tudo digital já hoje também, já nunca envolveu deixe seu contato, ou deixe seu... Foi sempre uma provocação de... Pode confiar em mim, foi uma questão de brand, né? De construção de marca, onde eu falo de mim, das minhas vantagens, mas eu nunca te pergunto nada, eu nunca te peço nada, né? Acho que sempre foi a estratégia que está hoje até diversificando para todas as outras áreas, né? De parar de ficar pedindo coisas pro usuário final ali. A curva começou a mudar. A coisa começou a mudar. E, de fato, né, o que permite isso? Porque quando você fala assim... o aspecto que você está tocando é muito, muito interessante. Porque quando você fala de bancos, de uma unidade centralizada do confia em mim, você pode espelhar isso, inclusive, para a moeda do seu país. O dólar, o real. O que é uma moeda fiduciária? Né? Por que você acredita que aquilo vale 10? Existe, aquilo é só um papel. Aquilo não são papel, então é um jogo de confiança, né? Quando você vai para o universo tecnológico, quando você vai para o mundo da blockchain, para o mundo cripto, isso tudo está registrado, isso tudo é transparente, isso é auditável para qualquer um, é público. Então, existe um certo receio de dizer o seguinte, peraí, eu não quero que que o meu nome esteja totalmente exposto a isso. Então, a comunicação nesse sentido tem que ser de uma maneira um pouco diferente, né? Porque os canais mudam muito. Eu vejo que assim, existe uma relação de interação com o usuário desse mundo muito focado em Twitter, muito focado em Discord. Né? Algo restrito. É algo mais onde o conceito comunidade é mais imperativo. Como se tivesse ali... Eu sou antigo, né? Então eu vou falar como se tivesse em fóruns específicos daquela
daquele assunto. Então você está conversando com pessoas que teoricamente também são iguais, que você também procuram informação daquele assunto e também buscam resultados semelhantes ao que você busca. Exatamente, é um ambiente mais que você consegue ter um controle um pouco melhor, ter uma confiança estabelecida, não às vezes no produto, mas nas pessoas que estão participando ali. O depoimento daquele cara, social, a interação que um membro de uma comunidade faz enquanto ele assume a responsabilidade, diz assim, eu testei, eu fiz e funciona, ele compartilha com outras comunidades. Então você construir esta relação com esse universo é um pouco diferente das metodologias que a gente traz. E aqui tem uma curiosidade. Existem poucas empresas especializadas nisso no mundo hoje. A gente vê uma oportunidade gigantesca para agências, né, e para especialistas em comunicação e marketing que não estão olhando de comunidade. Exatamente, que não estão olhando para isso. A gente mesmo está desenvolvendo, né, estamos aprendendo muito com o nosso time, trouxemos especialistas, temos agências que estão trabalhando com a gente, mas a gente percebe que tem muita coisa nova todo dia. Acho que fora do Brasil é algo que já está mais comum, né? Até toda essa questão não só do marketing de comunidade, mas eu não vou saber nem o nome certo, tem um nome certo para isso, mas das pessoas dividirem as coisas ali, tipo, tem o aplicativo do Carona, tem tudo é baseado em divisão, em comunidade. Uma coisa muito comum. Dividir conhecimento, exatamente, dividir um bem material que você tem, dividir um espaço, uma casa. Uber, né? Uber. Na vida, uma tendência. Então, lá fora é muito mais comum essa questão de criar comunidades, microecossistemas ali. Então, existem aplicativos e plataformas de criação de comunidades muito mais avançadas do que o que a gente vê e escuta aqui no Brasil hoje. De fato, né, nesse aspecto, né, da adoção do produto, isso é uma verdade, mas existe uma expectativa de quem interage com uma comunidade também de uma reciprocidade. Né? Eu, quando estou interagindo com uma comunidade, eu tenho um interesse que eu digo, pô, esse produto pode escalar, ele pode crescer, e eu quero estar junto desse negócio desde o começo. Né? Os airdrops, né, eles têm muito dessa coisa, que é a distribuição de tokens para aqueles que ajudaram a construir. Uma startup, quando ela nasce nesse sentido, ela não tem dinheiro para investir, ela precisa dessa relação intricada com a comunidade dela, porque senão ela não evolui, ela não ganha escala. Quando a gente fala, não sei se eu vou falar um termo, mas como uma meme coin, né? O que é uma meme coin? Normalmente você tem tokens, né, que circulam aí, que tem aí os seus valores atribuídos por oferta e demanda, mas eles têm por trás um projeto que justifica aquilo por trás. Quando você fala de uma meme coin, no ciclo passado, no ciclo passado, a gente viu um posicionamento do Elon Musk em relação à Doge, né, que fez aquele hype, aquela ele coisa falou, toda. Subiu sem nenhum embasamento. Exatamente. Né? O que era uma meme coin? Nada, um token que não tem relação com nada. Com nenhum negócio. Com negócio, nada. É basicamente como uma moeda fiduciária, se você for olhar em coisa, porque assim, o real não tem lastro, o dólar não tem lastro, então a gente acaba fazendo isso. Mas por que as pessoas acreditam? A Doge não morreu, ela perdeu de valor. Mas a comunidade que preserva ela, os usuários que tem nela, garante que ela nunca vai a zero. E ela sobe, ela desce, você tem ali uma hipótese de tradear aquilo ali, mas ela não tem uma aplicação direta. Então isso é um pouco da realidade que a comunidade influencia dentro do produto da coisa. Como é que você constrói isso? Com influência. Você não constrói com banner, com clique aqui. Tem que ter pessoas envolvidas ali, ou figuras públicas que vai... E tem pouca gente no mundo fazendo isso bem feito, viu? Eu vejo uma grande oportunidade, pegada de mudança em relação a isso, daí que a gente vai acompanhar mais e mais. Porque assim, só concluindo, desculpa, se existe uma coisa que a tecnologia ela tem que prover, não é a tecnologia em si, mas é o benefício de uso dela. Então, hoje, quando você vai para uma viagem internacional, você pega um cartão da Wise, por exemplo, que você está fazendo sua carga de
em reais, ele transforma em dólar, em euro, ali você está gastando como cartão. Por trás daquilo ali existe uma blockchain trabalhando, existe pools de liquidez que estão operando para poder fazer aquele negócio funcionar. Você não sabe do que faz, mas tem gente que sabe que faz esse negócio chegar até você. Né? Legal. Conta pra gente um pouco aí, faz o seu jabá aí de todos os negócios que você está envolvido aí, fique à vontade, por favor, Feijó. O que você tem para oferecer aí pro pessoal hoje? Em quais negócios você está mais envolvido aí? Assim, como eu disse, a consultoria, né, ela é de fato uma paixão minha, né? Eu continuo ligado, eu tenho alguns projetos que eu continuo tocando pontualmente. Eu, às vezes me concentro um pouco mais em um projeto do que em outro, mas o principal negócio hoje é justamente a Pool Party, que é esse projeto cripto, onde a gente está trabalhando para incluir mais e mais gente, né? Trazer mais gente do mundo tradicional, ter a oportunidade também de desfrutar aquilo que hoje é oferecido mais para os grandes bancos, aí, né? Para as grandes instituições. Sensibilizar pessoas para que possam, né, de alguma forma, desenvolver um pouco o seu senso de liberdade, de autonomia em relação às suas finanças, ser dono do seu próprio dinheiro, proteger, né, com segurança, né, sobre governos, inflação, essas coisas. Tem um pouco de libertarianismo nessa coisa, mas é onde eu me identifico e é onde eu acho que o propósito leva a gente a construir essa coisa. Nós estamos no começo ainda, temos... Como é que faz para acessar, para participar? Conta pra gente um pouco. Quais os canais? Onde o público encontra isso? Pool, P-O-O-L party, né, de festa, né, de festa da piscina, né, poolparty.xyz, vai cair no nosso site, tem um launch app lá, já vai cair, já vai entender facilmente. Com 2 cliques você consegue fazer a sua conexão ali com a plataforma, né, e já fazer os seus primeiros experimentos ali, $10, $100, $1.000, quanto você desejar, né, já vai conhecer. Não tem limite, qualquer um pode investir o quanto for. Hoje a gente tem um limite de segurança de $5.000 para quem está chegando, né, isso à medida que vai conhecendo um pouco mais, né, o ranking vai permitindo. É importante que você saiba onde você está entrando, né, comece a conhecer um pouquinho sobre isso daí, para poder fazer as suas melhores escolhas, porque afinal de contas, assim, se eu chegar numa plataforma e eu tenho lá um portfólio, eu não sei nem do que é. Então o ideal é que não é para o iniciante ali, tem que ser alguém que... A gente na verdade... Tenha pelo menos algum investimento já. A gente convida pessoas que estão experimentando agora. O nosso Twitter também, né, o Pool Party, também, o handle é @poolparty.xyz. Vai estar onde você encontra uma interação direta com a gente, vai clicar lá, se cair no nosso Discord, vai ter o time todo de suporte, vai ter uma comunidade que está interagindo lá, vai conhecer um pouquinho mais, vai saber como é que investe, como é que... Dá para entrar, então. Coloca a coisa lá. Assim, convido todo mundo, é uma experiência muito bacana. Legal. Está bem facilitado. E a UBits, cara? O que você tem a dizer da UBits pra gente? A UBits, ela nasceu, né, com uma plataforma de tokenização justamente para intermediar investimentos em empresas de médio e pequeno porte, ou seja, a gente, através da UBits, consegue fazer a emissão de cotas de uma empresa, né, de forma pública, né, onde o investidor consegue ir lá e qualquer comprar. Empresa pode fazer isso ou qualquer não? Empresa com faturamento tem o capital aberto ou não? Não. Empresas, na verdade, e essa é a grande vantagem, né, empresas limitadas mesmo, até 80 milhões por ano, elas se enquadram nessa instrução da CVM. E a gente consegue fazer a abertura de capital dela, né? Ou de forma pública ou de forma privada. Muitas vezes você tem um investidor já negociando com a empresa um investimento, né? Uma participação, e a gente só vai e acopla a tecnologia de tokenização desses ativos, né? Ou seja, a transformação dessa cota dessa empresa, dessa ação da empresa num ativo digital que ele pode ser facilmente comercializável, vendável no mercado secundário. Legal. E muitas vezes você não precisa nem mexer na estrutura de capitais da empresa, você consegue fazer isso até com mútuos conversíveis, tá? Você continua sendo uma limitada. Né? Isso já existe em outras plataformas fazendo, mas a gente
se orgulha de ter sido a primeira a ser certificada pela CVM já há 2 anos atrás. Aí a gente fez algumas operações. Né? Quais os pré-requisitos para uma empresa entrar aí na YouBits para participar disso e como participa? A gente é um marketplace. Você, basicamente, você vai entrar lá, fazer um cadastro simples, né? Vai deixar os seus dados, né, da empresa, do papel ali, os seus contatos, vai receber um e-mail e a gente começa a estruturar a sua oferta. A gente ajuda a estruturar a oferta, né, para a publicação. Uma vez publicada, decidido qual o valor do token, quanto que você quer captar, tudo isso aí, existe uma interação no nosso time. Você vai ao mercado, abre essa cesta, vamos deixar aberta ali por 2 meses, 3 meses, os investidores que ali chegam, escolhem e fazem a sua reserva de quanto que eles querem investir, um Pix, e já está participando dessa empresa. Fechou a rodada, você é detentor do token, a gente é custodiante deles. E na prática, como que a empresa ganha? Como que o investidor ganha a remuneração dessas partes? Então, isso eu entendi, achei muito interessante. Tá, na verdade a gente ganha pela intermediação do negócio. Sim. A gente tem um percentual. A YouBits, ela assim, essa é a empresa que vamos supor, ela vai fazer uma captação de, sei lá, 10% do valuation dela lá, né, da coisa. Preciso levantar 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Um percentual disso fica com a YouBits. Isso vai ser dividido em tokens, né, de $10 ou $50. O investidor compra isso. Eventualmente, se houver uma política de distribuição de dividendos, isso pode estar programado no token. Então, quando as empresas forem distribuir lucro, já distribuem também para as cotas. Para as cotas, né, faz esse tipo de coisa. E, num dado momento, quando você tem um período de veste, normalmente ali, ou de cliff, aquele investidor que é detentor das cotas, ele pode vender as cotas dele no mercado secundário para outras pessoas, então, apreciado ou depreciado, a depender do valor de mercado. Então a ideia seria como uma bolsa comum. É uma bolsa. Assim, nós não podemos dizer que é uma bolsa, assim, porque não tem book de ofertas, mas ele espelha muito a operação de bolsa de valores. Né? E isso tudo online. Isso tudo online. Né? Isso tudo online. Legal. E o bitscapital.com também. Vale entrar lá e já vai conhecer a nossa plataforma lá também. Legal, cara. E conta para nós aí mais algumas considerações finais aí. Já tá chegando aqui, Feijó, no nosso finalmente aí da nossa entrevista. Então, dê suas considerações aí para o nosso público aí, o que você considera importante o pessoal saber, estudar hoje em dia aí. E se preparar para o que está por vir aí. Traz um pouco do seu conhecimento futuro aí que você não pode contar para ninguém. Quem dera, né? Se a gente pudesse isso. Eu acho que, de fato, a gente vive um momento, e acho que a minha geração talvez tenha sido a mais emblemática, né? Que a gente eu saio de uma era de 14, 15 anos de idade ali, onde você não trabalhava basicamente com calculadoras, não existia o computador pessoal. Sim. E a gente está falando hoje de inteligência artificial e está falando de blockchain e da associação dessas duas coisas, que é uma transformação, acho que brutal, né, na humanidade. Eu acho que efetivamente a minha geração é aquela que conseguiu acompanhar o momento da curva J, da exponencialidade do conhecimento. Daqui para frente é muito difícil você acompanhar. Então eu acho que a gente precisa estar atento, sim, às demandas que estão surgindo. Eu falo muito isso com os meus filhos, amigos, não sei o quê. Tem muita gente que me pergunta, pô, mas de novo, você está mexendo com um negócio novo, é blockchain, agora é pool de liquidez. Cara, isso vai entrar na sua vida, você queira ou não. É uma questão de você... Ou já até está e você não está sabendo, né? Assim, se você quiser chegar primeiro e beber água limpa, se interesse, estude sobre isso. Agora, acho que não dá para julgar pelo que os outros falam. Porque eu perdi dinheiro. Acho que todo mundo aqui conhece alguém que perdeu dinheiro. Acho que até com a padaria, né? Também. Voltando no nosso exemplo, aí, dá para perder dinheiro com qualquer negócio. Com qualquer negócio. Mas achar que Bitcoin, que criptoativo demonizar isso, eu acho que você está perdendo seu tempo, porque assim, as principais cabeças, a presidência da maior nação do mundo, a China, a Rússia, está todo mundo na sua frente. Então é o seguinte, proteja-se, né? Estude um pouco sobre isso, olhe um pouco sobre isso
e faça alguns experimentos. Não precisa colocar todo o seu dinheiro, mas vai tudo. Acho que mas vai conhecendo um pouco, descobrindo o que tem. tem. Nenhum negócio, né? Você deve investir tudo que você tem, colocar um all-in, a não ser que você já tenha uma total certeza de que aquilo realmente segurança te trazer muito retorno. Sim, de fato. Mas eu acho que existe uma mudança em curso que não pode ser ignorada, e acho que isso assim, é uma questão de tempo curto. As finanças descentralizadas, o mundo cripto, ele está aí, e a gente fala assim, ainda está muito no começo, ainda a curva de adoção é muito grande, mas o potencial é muito, muito, muito grande, né? Assim, não tem volta, né? Então, acho que vale a pena olhar um pouco para isso daí e se posicionar assim. Legal. Vou deixar uma provocação aí, uma pergunta também para a gente ir finalizando. Inteligência artificial envolvendo as criptomoedas ou até mesmo a bolsa de valores, envolvendo operações financeiras de especulação, vamos falar assim, não sei se é o nome correto, mas de compra e venda, de troca. Funciona? Já existe alguma coisa voltada a isso? Por exemplo, que a gente estava falando do Pulpari. Existem os investidores que têm as carteiras e existem os gerenciadores ali, os managers que vão assumir as carteiras deles para fazerem dinheiro, fazerem lucro. Então, através desenvolver sua estratégia das trocas das estratégias. Isso. Uma inteligência artificial fazendo as vias do gestor ali, do estrategista, 100% confiável ou até mais eficiente por ser artificial, né? Não ter que beber água, não ter que ir no banheiro, não ter um erro humano ali. Ser 100% confiável é uma palavra muito forte, 100% né? Não, mas que tenha, através de, sei lá, muito mais neurônios, né? Digitais ou não, que um ser humano, e capacidade intelectual e de execução de estratégias e possibilidades de testes, sei lá, estatísticas muito maior que qualquer ser humano. Não há dúvida que quando você cria, né, de alguma maneira um agente ou alguma condição para que a inteligência artificial opere de forma adequada, ela tem uma produtividade muito maior do que 10 de você, né? Não há dúvida. Então, assim, simulações, setups, né, de trade são, assim, é o que mais tem, né? A busca hoje, assim, a convergência de inteligência artificial. Hoje acho que está entre um humano treinando e dizendo para a inteligência artificial o que ela tem que ver e fazer, certo? Você sabe que o cara, tem um negócio interessante, que teve um cara, e eu não vou lembrar o nome disso agora, mas ele criou 2 inteligências artificiais no Twitter conversando, uma conversando com a outra, e elas naturalmente ali criaram uma meme coin, venderam e publicaram e fizeram dinheiro com o negócio. Então, assim, sem interferência humana. Então, assim... Aí tá mudando. Então, assim, eu acho que a questão não é que nem que a gente tenha que nem que se curvar a inteligência, mas também nem achar que isso domina totalmente. Eu acho que a boa especificação, a boa interação, a boa forma como você especifica o seu agente é o que vai trazer produtividade para o seu trabalho. Né? Você sempre vai ter que checar aquilo ali, você sempre vai ter que saber se aquilo ali tá legal. E eu acho que o que a gente precisa aprender não é sobre a inteligência artificial, é como lidar com ela. Eu acho que é muito mais um trabalho interno de cada um, né? Isso vale para todas as idades, do que propriamente eu ter que entender como funciona a inteligência artificial tecnologicamente. Agora você me falou um negócio que eu fiquei pensativo. Eu fui fazer a provocação e fiquei pensativo. Será não, né? Vai acontecer, mas o momento onde a gente vai estar conversando e comprando de lojas, produtos ou serviços, achando que tem uma pessoa por trás daquilo e, na verdade, ninguém criou aquilo. A humanização... Foi um ser digital, 100% digital, nascido digital, criou aquilo e está te vendendo. Criado a partir de... Está conversando com você, tem um site, tem tudo que uma pessoa faria, mas que nunca existiu de verdade. Eu acho possível, que lógico que hoje tem travas para isso, né? Sei lá, a pessoa não, a inteligência artificial não consegue abrir um CNPJ ainda, né? Então, assim, mas é isso que eu falo. Dentro de uma realidade onde você consegue
por duas inteligências artificiais conversando, elas criam, elas publicam, elas vendem e elas trocam entre as carteiras dinheiro, assim, talvez isso seja meio absurdo para o mundo tradicional. Mas se a gente está migrando para cá, isso daqui já é. A relação entre carteiras, ela desintermedia bancos, ela desintermedia necessidades de qualquer identificação. Então, assim, eu acho que isso cada vez mais vai ficar presente. Então, assim, quem ganha esse dinheiro, hein? As redes ganham, as plataformas ganham, né? Os usuários ganham, né? Na verdade, ao invés de você ser o produto, como você é na Web 2, né? Onde você vende a sua coisa, aqui você, na verdade, você é o ganhador, você é o usuário da coisa, né? Eu crio uma solução no qual eu também tenho que eu quero usar. Eu vendo efetivamente a minha participação no mercado, né? E não sou usado para ser vendido, né? Como a gente tem aí. Então, assim, acho que essa convergência de inteligência artificial e blockchain, ela permite coisas muito além disso, né? Eu acho que a humanização que se busca hoje, que está se tentando, tá trazendo para o dia a dia, já é muito comum. Você não sabe muitas vezes quando que você está falando. E assim, isso traz riscos, traz efeitos colaterais. O tempo todo você está suscetível a scans, a exploits dentro da sua coisa, porque um cara entra no teu perfil do Twitter, interage com você, com um perfil falso, você não sabe se não é, que você está passando. Você falou uma informação ali que já foi usada e que você nem percebeu. Você tem que fazer, assim, o aspecto de segurança cibernética, ele ficou muito mais arrojado, auditorias específicas para isso, a gente se preocupa muito com isso, né? Segurança é uma coisa muito foda. Legal. Perfeito, Feijó. Agradecer mais uma vez aí a sua presença, espero que você tenha gostado aí da nossa experiência aí, do bate-papo, e sempre que tiver um lançamento, tiver envolvido em alguma novidade aí, as portas estão abertas aí para você vir bater um papo com a gente, apresentar a novidade pra gente, e é isso, quiser fazer os seus agradecimentos aí, fica à vontade. Só agradecer aí a oportunidade, espero ter contribuído, ter deixado alguma coisa aqui de interessante para a audiência, né? E esse papo aqui sempre é bom. A gente sair do universo, vir aqui para bater um papo, falar um pouquinho sobre isso. De fato, é importante. Agradeço demais aí a oportunidade. Fala para a gente suas redes, onde o público encontra você, quem tiver dúvida, quiser bater um papo e continuar esse assunto fora daqui. Cara, sim, eu sou mais do LinkedIn mesmo, né? Eu não estou muito presente nas redes. Estou no Instagram também, Feijó. Estou no LinkedIn, como Luiz Fernando Feijó, você me acha facilmente lá. Legal. Mas, assim, e Twitter também, o LF Feijó, onde eu tô lá. Mas, assim, muito mais para a questão do universo cripto mesmo, né? Mas, se quiser, pode me chamar no LinkedIn, é um prazer estar trocando ideia com vocês. Legal. E eu aqui vou pedir para vocês, mais uma vez, seguirem aí nossas redes, Bits Digital na maioria das redes aí, por favor, compartilhem aí quem gostou do assunto. E aguardem aí os próximos episódios. Esse foi mais um Bits Podcast com o nosso querido aí Luiz Feijó. Muito obrigado mais uma vez. E é isso aí, galera. Até o próximo Bits Podcast. Valeu!